Ouça agora mais uma edição do Torres Cultural, com Jorge Hermann. Pois, queridas e queridos parceiros da Cultural FM, como prometido, voltamos para contar um pouco mais sobre a conflitante cultura de Torres quando a questão é meio ambiente. Eu tinha avisado que falaria um pouco mais sobre o que aconteceu na Ilha dos Lobos, naquele episódio envolvendo a matança dos bichos. O Bento Barcelos, que tem uma fieira de histórias para contar das pescarias na Costa do Morro, falava de Enio Daitz, um pescador experimentado, mas de um outro tipo de pesca, a pesca embarcada. Então, como o assunto é a Ilha dos Lobos, dei uma ligada para o seu Enio para ouvir o que ele conta do tempo em que a ilha ainda não era reserva. As histórias que sobrevivem de boca em boca são voláteis e dinâmicas. É frequente nos agarrarmos a uma versão que, de alguma forma, nos conforte, ou que confirme nossas suspeitas sobre alguém. E as histórias não costumam ser fiéis quando não consultamos diretamente os envolvidos. Pois a história que eu contei semana passada, que eu ouvia aqui e ali sobre a matança dos bichos na Ilha dos Lobos, parece que foi um pouco diferente. O seu Enio foi personagem central desse episódio e me deu uma variação sobre o tema. No programa passado eu tinha dito que, num certo dia, houve um tiroteio massivo para cima dos lobos e leões marinhos. Só que não. Enio Daitz era um pescador artesanal que ia com frequência à Ilha dos Lobos, antes que ela se tornasse reserva ecológica. Ia com um barquinho de motor de polpa, 5 metros no máximo, sempre acompanhado de um colega, que frequentemente era o Nelson Justo, que, pelo que consta, era um pescador e tanto, muito corajoso e às vezes meio imprudente. No barquinho a pesca era farta, afinal os parceiros rochosos que afloram na linha d'água são férteis de vida, fonte de sustento garantido. Bem, pelo menos enquanto não chega gente ambiciosa demais e que não vacila em usar métodos pouco ortodoxos. Pois acontece que os pescadores artesanais já conviviam há muitos anos com embarcações equipadas para uma pesca industrial. Estávamos no início dos anos 1980 e os pescadores artesanais se habituaram a ver uma cena bem intensa. Os leões marinhos, que de repente se viam diante daquela infinidade de peixes presos nas redes dos navios, não vacilavam. Se botavam nos cardumes e, óbvio, não tinham o menor cuidado com as redes. Aí então, o pessoal dos navios também não hesitava, atirava, aparentemente na água, mas também, quem sabe, por engano, nos bichos. Até que passaram a uma atitude, digamos, preventiva. E começou a se tornar habitual a cena de homens atirando em leões e lobos marinhos que estavam descansando na ilha. A coisa ficou tão habitual que lá pelas tantas um que outro bicho começou a aparecer morto nas praias de Torres. Então chegou a hora de dar um basta naquilo. E os pescadores artesanais decidiram denunciar aquela prática grotesca. A denúncia logo trouxe a Polícia Federal, que acabou indiciando alguns dos envolvidos. Os tais barcos vinham de longe, da costa catarinense, e se fartavam com a fertilidade do Parcel de Torres. Mas a coisa teve desdobramentos e a atitude do seu Enio e seus companheiros acabou botando um fim naquele tipo de, digamos, pesca. Quando perguntei ao seu Enio sobre os bichos que eles encontravam lá nos parcéis, veio um monte de histórias bacanas, daquelas que a gente quer ouvir mais e mais. Bom, anchova era o que eles mais viam, até aí nada demais, afinal, esse era o objetivo. Mas quando o pescador traz para o barco uma garopa de 25 quilos, aí é uma coisa que precisa ser contada, né? E o que falar de um parente grandalhão da garopa, chamado Caranha, que uma vez pesou 50 quilos? Mas isso não é tudo, porque tem hora em que o pescador vê coisas que ele nem pensa em pescar, porque aí quem vira peixe não é o peixe. Eu já tinha ouvido biólogos falar disso e o Enio confirma, porque viu. Orcas, sim, orcas, 2 que rondaram e, para sua alegria, foram embora. Aí tem a história das arraias gigantes, as tais jamantas, pescadas acidentalmente e que tomavam em média 2 horas para serem trazidas à superfície e devolvidas ao mar. Peixes voadores, peixes voadores, coisa de filme, né? Pequenos e suaves bichos que se deslocam usando a água e o ar. E o que eu achei mais incrível, um dia
eles se depararam com o estranho peixe-lua, um enorme de um peixe que deve pesar uns 100 quilos. E quase ia deixando de mencionar as baleias francas. Imagina. Isso tudo, minha gente, é a Ilha dos Lobos, um lugar que ainda é como um dia foram todos os lugares que o ser humano simplesmente destruiu, por avidez ou por ignorância. Mas, minha gente, infelizmente essa história não está toda contada. Há um perigo iminente pela frente e ele tem uma cara de porto. Um porto que os desinformados dizem que já é certo, mas do qual nenhum vivente por aqui viu o tal do projeto. Só que numa coisa todos parecem concordar, ele será enorme. E bem, os reflexos disso, obviamente, não serão pequenos. E a ilha, ora sim, a ilha, ela vai sofrer consequências. Como se vê, estamos diante de uma questão cultural. Essa coisa chamada meio ambiente. Uns têm o meio ambiente só como obstáculo, afinal ele está atrapalhando a sua marcha até a borda do planeta. E os outros veem o meio ambiente como a sua casa. Como o Lutz, o mestre José Lutzenberger, que dizia que cada vitória da natureza é provisória, mas cada derrota é para sempre. Que os bons ventos levem embora daqui as más ideias. Agradeço ao Enio Dietz pelas histórias do que acontece lá onde não tem pé. A música que nos acompanha aqui é do Ian Tiersen, que compôs a bela trilha do gracioso filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, dirigido por Jean-Pierre Jeunet. Bueno, o tempo transpirou. Expirou. E eu me vou, mas antes quero declarar que esta é a Cultural FM, a parceira de todas as artes. E o cara que bota tudo em ordem lá no estúdio é o José Newton Teixeira. E bueno, tô índio porque eu sei que eu vou voltar. Tchau, tchau.